por alguns considerado o maior rapper de todos os tempos, por muitos o melhor artista. Criou músicas que zoaram com Michael Jackson, Stevie Wonder, o ex-presidente Bush, dentre outros diversos famosos. O cara já foi processado até pela própria mãe. Mais de 35 milhões de álbuns vendidos só nos Estados Unidos, 42 discos de platina e inúmeros singles do ano. Até mesmo o prêmio do Oscar esse cara ganhou. Marshall Mathers, Slim Shady. Conheçam hoje a história de vida de Marshall Bruce Mathers III, ou como é mais conhecido, o polêmico Eminem. One shot. Did you capture? Just let it slip. Yo. Em 17 de outubro de 1972, nasce Marshall Bruce Mathers III, em St. Joseph, ali no estado do Missouri. E ainda criança, o pequeno Marshall teve a sua primeira perda, que de início não foi tão importante, mas ao longo da sua vida traria efeitos devastadores. Essa perda seria do seu pai, que após meses de brigas e muita instabilidade ali em casa, ele abandonou o filho com mais ou menos 1 ano e meio de idade e se mudou para a Califórnia. Então a sua mãe acabou criando ele sozinho no meio de uma extrema pobreza. E Marshall cresceu vendo a sua mãe se drogar, trazer caras desconhecidos para a cama e ter relações com esses caras bem na sua frente. Então nesse ponto ele estava sem a figura paterna e a sua mãe, que era a única pessoa em quem ele poderia se apoiar, transformava a vida do garoto num verdadeiro inferno. E essa relação conturbada que ele tinha com sua mãe acabou inspirando várias letras. Ele cresceu em um ambiente completamente conturbado. Sua mãe quase não tinha dinheiro para nada, e o pouco dinheiro que tinha, ela usava para alimentar o seu vício em drogas e remédios. Além disso, Marshall e sua mãe Debbie se mudavam a cada 2 ou 3 meses, e isso fazia mudar de escola sempre. Então imagina só na mente de uma criança, em todas as escolas que ele passava, como era difícil fazer amizades e ver seus amigos falando dos seus pais e sendo buscados por eles no final do dia. Enquanto isso, na sua casa, sua mãe estava alimentando seus vícios e gerando cada vez mais revolta na mente da criança. Mas depois de um tempo, eles acabaram se fixando no subúrbio de Michigan, em Detroit. Detroit naquela época vivia uma tensão racial muito grande, e esse durante muito tempo foi um grande problema na vida de Marshall. Ele viveu algo parecido com o que acontecia com Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris. Só que ao contrário, né? Ele estudou numa escola de predominância negra, então ele apanhava por ser branco. Chegou inclusive a entrar em coma depois de uma surra. Na música Bring the Maid, ele descreve os ataques que sofria. Mas foi mais ou menos nessa época que toda aquela angústia que ele acumulava achou um local para descarga. Porque foi nessa época que ele conheceu o irmão mais novo da sua mãe, o famoso Tio Ronnie, que apresentou para ele o hip hop aos 11 anos de idade. E aquilo mudaria para sempre a vida de Marshall. Yeah, my Uncle Ronnie started liking rap before I did, and then he kind of introduced me to it. Em entrevistas ele conta que seu tio mostrou o álbum dos Beastie Boys. E ali começava a sua carreira no hip hop, com 14 anos de idade. Ele começou a descarregar toda aquela raiva, toda aquela angústia, compondo rap. Ele começou usando o nome artístico M.M., mas eu não tô falando do chocolate. M.M. se referia às iniciais do seu próprio nome, Marshall Mathers. Aos 15 anos, já envolvido no rap e amando aquilo que fazia, Marshall conhece Kimberly Scott. Sua mãe, que sempre quis ter uma menina, decide abrigar Kim. Grande erro. Haviam brigas diárias entre eles. Mas Marshall nunca levantou a mão para nenhuma das duas. Quando ele perdia a cabeça, ele saía de casa, socava a porta do carro, mas nunca bateu nelas. Ambiente turbulento dentro de casa, resultado fora de casa. Depois de notas baixas e muitas faltas, Marshall larga o ensino médio e vai trabalhar num fast food. E enquanto ele trabalhava anotando os pedidos e fritando hambúrgueres, ele fazia rimas de rap para os seus clientes e também para os funcionários da loja. Nos intervalos também rolavam as batalhas de rap e raramente alguém conseguia ganhar dele. O problema era, os brancos não queriam rap no estilo que os negros da época faziam. E o mesmo acontecia com os negros, que odiavam o rap dos brancos. Então ele sempre era vaiado quando tentava subir ao palco e só conseguia se apresentar porque seu amigo Proof era o apresentador das batalhas. As coisas estavam começando a andar para ele. Só que em 1991, acontece a segunda grande perda da sua vida. Se já não bastasse a sua figura paterna nunca ter sido presente, o seu grande amigo Tio Ronnie tirou a sua própria vida com um tiro de espingarda na cabeça, aparentemente por causa de uma namorada. Marshall carrega consigo até hoje uma tatuagem no braço esquerdo, escrito RIP Ronnie, ou Descanse em Paz, Ronnie. Marshall sentiu feio mesmo a pancada. Um homem que representou para ele o rap, que deu aquilo que ele tanto amava, se foi. Mas por outro lado, deu a Marshall mais sobre o que escrever.
Ronnie é citado na música Clean It Out My Closet. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. Ele também é citado na música Stamp, que Eminem retrata a carta de um fã paranoico que quer toda a atenção dele. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some who didn't want him. Depois da perda do seu tio, ele decide se juntar com seu amigo Proof no cenário do rap local e adotou de vez o nome Eminem. E pouco a pouco ele começou a fazer sucesso e ser aceito, porque no começo a plateia era completamente hostil com ele. Foi nesse período também que a Kim acabou engravidando dele. E agora, além de dar seguimento no rap e trabalhar no restaurante, Eminem ainda tinha que ser pai. E no Natal de 95, nasce Hailie Jade Scott, o tesouro mais precioso de Eminem, que ele inclusive já citou em várias canções. O problema é que a Kim não gostava muito dessa vida de rapper que o Eminem levava, e isso era motivo de brigas constantes em casa. He's got, famous, blew up, our relationship went downhill from there, E foi em uma dessas brigas que Eminem viu a oportunidade e acabou compondo uma música chamada Backstabber, inspirado numa briga feia que ele teve com a Kim. Look for a man with green hair. Check at your girl's house. He was last seen there. Daí ele ficava ligando pra rádio e enchendo o saco pedindo para que eles tocassem a tal música. E quando finalmente conseguiu, uma produtora chamada FPT ouviu e acabou gostando da música, assinando assim um contrato com ele para poder lançar o seu primeiro álbum em 96. Naquele ano saía Infinity, que retrata bem as dificuldades de Eminem para poder conciliar sua vida de pai, rapper e ainda buscar o seu sonho de se tornar rico. Só que esse álbum acabou não vendendo muito bem e Eminem acabou afundando de vez nas drogas e no álcool. E foi aí que surgiu o seu lado mais perverso, Slim Shady, um alter ego de Eminem que falava tudo o que queria nas suas letras, sempre recheadas com muita polêmica e atacando diversas celebridades. Ele mesmo já detalhou um pouco sobre essas três personalidades que ele tem na hora de compor: Eminem, Slim Shady e Marshall Mathers. Marshall termina quando o álcool faz efeito, daí vem Slim Shady, mas quando eu subo no palco, aí é o Eminem. Basicamente ele deixou aquele capetinha ter voz e falou tudo que sempre quis sem remorso. Suas músicas começaram a fazer muito sucesso e acabaram chegando no ouvido de ninguém menos que Dr. Dre, simplesmente uma lenda no mundo do rap. E o Dre gostou muito das músicas do Eminem e acabou apoiando a sua carreira. E foi assim que surgiu Slim Shady LP, um álbum que fez muito sucesso naquela época, com músicas recheadas de muita polêmica e clipes que acabaram causando muita confusão. Só que dessa vez o álbum foi um sucesso de vendas. Em 99 ele ganhou 3 discos de platina. Naquele ano, ele e a Kim finalmente se casam e Eminem montou finalmente a sua própria produtora, a Shady. Porém, foi também em 99 que sua mãe acabou abrindo um processo contra ele, pedindo equivalente a 10 milhões de dólares, pelo jeito que ele falava sobre ela nas suas canções. Em 2001 saiu a sentença de apenas 1.600 dólares. E ele fala desse processo em várias músicas. É engraçado como as coisas mudam de forma muito rápida na vida do Eminem. Em 99 ele se casa com a Kim e em junho de 2000 ele supostamente teria visto ela beijando um segurança e agrediu o cara. Chegou a ser preso por isso, mas acabou ganhando liberdade condicional. E o resultado dessa confusão veio em maio de 2000, com The Marshall Mathers LP, numa música chamada Kim, onde ele põe pra fora toda a raiva. Esse álbum vendeu mais de 1.700.000 cópias em apenas uma semana, superando Dog Style do Snoop Dogg. Foi o álbum número 1 em 13 países e tinham músicas extremamente polêmicas como Stamp, King e, claro, The Real Slim Shady. Nessa música ele fala sobre a sua ascensão até chegar à fama e ataca aquelas pessoas que criticaram seu álbum anterior. The Marshall Mathers LP conquistou o disco de diamante, que significa que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Já no começo de 2001, Eminem pede o divórcio e Kim acaba lhe processando, pedindo 100 milhões de dólares pelo seu nome no álbum anterior. No verão de 2002, saía The Eminem Show, que também teve disco de diamante. Eminem realmente estava nas alturas nessa época. Esse álbum é considerado uma obra-prima do Eminem. Também foi nesse mesmo ano que o 50 Cent fecha um contrato com a gravadora Shady, algo que foi histórico para o mundo do rap. E foi também em 2002 onde saiu um dos meus filmes favoritos, onde ele interpretava a história da sua própria vida em 8 Mile, Rua das Ilusões.
Foi nesse filme que ele lançou uma das suas músicas mais famosas, Lose Yourself, que inclusive fez ele ganhar o Oscar de melhor canção original. O filme conta um pouco da história da vida dele e a música fala sobre a chance que ele teve na sua vida e agarrou. Após a grande subida que foi em 2002 e a vitória do Oscar em 2003, no ano seguinte, Eminem se reconcilia com Kim e acabam se casando de novo em 2006. Tá bom que ele pediu o divórcio um mês depois, né? Nesse mesmo ano, com a sua grande inspiração, que parece que são as brigas com a Kim, ele lança mais um álbum chamado Encore. Depois de Encore, Eminem tem grandes perdas de novo. Seu tio Todd tira sua própria vida e Proof, seu melhor amigo, é assassinado numa briga de bar. E foi aí que os vícios voltaram de maneira mais forte ainda na vida do Eminem. Ainda em 2006, saiu uma música que fez muito sucesso na parceria de Eminem com Akon, Smack That. E ele acabou sumindo durante 3 anos, sem nenhum álbum grande. Só que em 2009, Eminem e Marshall Mathers voltam sem Shady, dessa vez com o álbum Relapse, que acabou não fazendo tanto sucesso quanto os anteriores, mas uma música acabou marcando muito como forma de desabafo do Eminem, a música Beautiful. Ainda em 2009, Eminem anuncia que faria o Relapse 2, mas depois ele decidiu alterar o nome do álbum para Recovery, apresentando mais do Marshall com músicas como Not Afraid, que conta um pouco sobre a sua reabilitação do vício das drogas e álcool. O álbum também tem uma participação da Rihanna na música Love the Way You Lie. Em 2013, Eminem acerta novamente. Sem muitos rodeios, Marshall Mathers 2 é lançado e uma música chama muita atenção, Rap God. Essa música tem tanta informação que eu fico até sem palavras, mas ele não. Afinal de contas, são 1.560 palavras em apenas 6 minutos, um novo recorde pelo Guinness Book. E logo no começo da música ele já diz: estou começando a me sentir o deus do rap. E em 2020, Eminem surpreende toda a galera do Oscar ao chegar cantando Lose Yourself, a música que venceu o Oscar de melhor canção original em 2003. E inclusive naquele ano ele nem foi na premiação porque achou que não tinha chance nenhuma de ganhar. Gostou de conhecer a história do Eminem? Comenta aqui embaixo qual próxima história você quer ver aqui no canal. Não esqueça de clicar aqui ao lado que tem várias e várias histórias para você conhecer. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!